Nós temos falado sobre Jesus, sobre conhecer, prosseguir em conhecer, e eu conversei, quem esteve aqui domingo passado, pôde ver que o pastor Nelson, que é meu tio, um pastor líder, um dos líderes da nossa associação, e durante a pregação, e daí depois ele fez aquilo que a gente teme tanto, fazendo uma análise, chegou em casa e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. E daí no dia seguinte ele veio, então, sabe, Marinho, uma pregação para mim, ela é boa quando a gente consegue resumir em uma frase. Você sabe qual é a frase da tua pregação? Eu fiquei, meu Deus. Fiquei pensando, daí ainda bem que antes de eu responder, ele resumiu a frase lá, e começou a fazer a análise dele lá, e falar, dar alguns toques, mas daí eu falei assim, que eu estou querendo levar a igreja, eu tenho sentido, assim, uma necessidade de levar a igreja a conhecer mais sobre Jesus, porque muito tem se falado sobre igreja, muitas coisas tem se falado sobre quem é Jesus, o que que ele pensa sobre temas. O Jesus que eu conheço, ele é amor, ele aceita, ele não muda, ele muda, e assim vai. E as igrejas, as pessoas estão buscando um Jesus, e por conta disso, as igrejas estão lotando, umas mais que outras, e dependendo muito de como elas têm apresentado Jesus. E às vezes eu fico assim, mas será que realmente as pessoas têm conhecido Jesus? Porque o conhecimento de Jesus tem que mudar, tem que transformar. E às vezes as pessoas frequentam igrejas, as pessoas, como eu falei naquela pregação sobre conhecer Jesus e prosseguir em conhecer, as pessoas às vezes até conhecem sobre Jesus, mas não têm uma revelação. E eu comecei a falar, e falamos sobre que hoje a gente sente uma necessidade até mesmo de pessoas responderem algumas perguntas. Por que você está aí na igreja? Por que você frequenta uma igreja? O que te leva a estar numa igreja? Você é salvo? E se é salvo do quê? Você enxerga Jesus como o quê? O que Jesus é para você? E a gente começou, e ele falou, Marinho, essas indagações são as mesmas indagações que eu faço, e eu também estou nessa linha lá pregando. E ele começou a falar algumas coisas, e minha cabeça, e ele falando, né, e eu falei, nossa, então não estou tão fora assim. E daí, sem falar que eu começo a ouvir outros pastores, mas a conclusão é que as igrejas, elas estão se distanciando do propósito de Jesus. Propósito de Jesus para o ser humano. Porque as pessoas estão em busca daquilo que o ser humano pensa precisar. Aquilo que o ser humano pensa ter a necessidade. É igual um filho, uma criança, que às vezes ele está ali pedindo, ele olha o amiguinho dele, de repente a família vizinha que tem um pouco mais de condição financeira, e o pai dele está trabalhando, lutando para eles terem uma condição melhor, mas ele olha a bicicleta do vizinho, do amiguinho, e o que ele pensa, o que ele precisa na verdade, essa criança, seria a bicicleta. Mas ele não tem nem noção do que a família precisa, e o pai está batalhando, é para melhorar a casa. A casa está cheia de rachadura. Mas o filho, a criança, nem tem noção do que é rachadura, do que é casa. Ele só consegue ver um amiguinho andando de bicicleta, e ele só sabe pedir para o pai, pai, compra uma bicicleta, porque na cabeça dessa criança, desse menino, o que poderia melhorar a sua vida era uma bicicleta. Mas na verdade, a coisa é bem mais ampla do que isso. E muitas vezes nós estamos assim, achando que a coisa para melhorar a nossa vida, nós vamos para uma igreja, achando que a gente precisa de uma bicicleta, ou
ou de um carro novo, ou de uma vida financeira melhor, ou de um casamento melhor, de um namorado melhor, de tantas coisas, de uma cidade melhor. E tudo isso é muito bom. A bicicleta é muito... Um menino, uma criança querer ter uma bicicleta é muito bom, não tem nada com isso. Mas tem coisas básicas, prioritárias, que às vezes não passa pela cabeça dessa criança. E muitas vezes nós somos como essa criança. E eu queria falar qual é a principal função, qual é a principal necessidade do homem. Você sabe qual é a tua principal necessidade? O porquê você se encontra aqui? Eu queria ler um texto que se encontra em Hebreus 2, de 1 a 4. Convidar você a abrir a sua Bíblia. Hebreus 2, de 1 a 4. E eu já respondo para você. A maior necessidade do ser humano é uma palavra que se chama salvação. O ser humano, ele precisa ser salvo. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de um Salvador. Jesus, ele é esse Salvador. Mas tem muita gente indo em igreja, buscando Jesus, para ele ser tudo, até Salvador, mas Salvador do seu casamento, Salvador da sua finança, Salvador Salvador do seu relacionamento com seu filho, Salvador da sua cidade, Salvador. Mas será? Você precisa ser salvo? Você já parou para pensar? Vamos lá, Hebreus 2, de 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão, todo desvio, toda desobediência, toda falta de atenção recebeu a devida punição, lá atrás, se referindo ao Antigo Testamento, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Esse texto é uma chamada de atenção à negligência. Se você pegar aí o teminha de cima aí, é uma chamada de atenção à negligência, à salvação oferecida em Jesus. Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus, ele é prometido desde quando o homem cai no Éden. Deus já faz a promessa. Deus já começa a fazer a promessa ali, quando o homem cai no Éden, quando ele se rebela, quando ele desobedece a Deus, quando entra o pecado no mundo. Deus já começa a mostrar qual era a solução. Quando o homem tenta dar um jeito, ele percebe que ele fez caca, que ele percebe que ele está nu, ele já começa a ter problemas de vergonha emocionais, ele já começa a ter problema de relacionamento com Deus, porque agora ele não consegue se relacionar com Deus, ele já tem vergonha, ele já vê que ele errou, ele já esconde de Deus, ele procura folhas de árvores para se esconder, mas daí Deus vai lá e mata um animal, faz sangrar, tem uma morte, tem um sangue escorrendo, e pega a pele daquele animal e os cobre, falando assim, olha, já é a primeira figura. O Antigo Testamento é cheio de figura para mostrar a salvação que viria em Jesus. Então mostrando, olha, sabe, o que vocês fizeram, esse erro, só vai ter uma solução, e será através de um sacrifício. Vai ter que ser necessário uma morte, um sangue de um animal, de um cordeiro.
E o Antigo Testamento inteiro foi falando que um dia haveria um cordeiro que seria morto e que esse sangue realmente salvaria toda a humanidade. O Antigo Testamento inteiro foi falado sobre isso, a promessa desse Salvador de Israel. Mas a questão é, por que as pessoas ignoram a salvação? Porque no Antigo Testamento inteiro as pessoas ignoraram. Por que a humanidade hoje ignora a salvação? Por que a dificuldade em aceitar a salvação? E a pergunta que eu faço, você precisa de salvação? Por que você frequenta uma igreja? Por que você vem na igreja? Por que você continua frequentando uma igreja? Como eu ouço muita gente, porque lá eu me sinto bem. Porque lá é gostoso, lá as músicas me fazem sentir bem. Porque lá tem um ambiente gostoso. Porque eu gosto das músicas, porque eu gosto daquela palavra. Porque lá... É por isso? Ou é porque você precisa ser salvo? Agora, mas eu preciso ser salvo do quê? João 1, 11, 12, um retrato da humanidade hoje. Quero que você abra João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Esse Salvador, ou essa salvação prometida ao longo, eu vou colocar aqui, se você quiser, só para você perceber que desde o Antigo Testamento, a queda do homem, o homem precisa, Gênesis 3,15, a salvação é predita pelo próprio Deus. Isaías 61, de 1 a 3, a salvação anunciada pelos profetas. Pode colocar pelo menos esse Isaías 61, 1 e 3 antes de João. Mostrando a promessa sendo anunciada. Foi anunciada pelo próprio Deus, por Moisés, pelos profetas, por Davi. Ela sempre foi esperada essa promessa da salvação. Mas coloca Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que ainda andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa é uma promessa que quando Jesus, você lembra, está lá no templo, e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele repete isso daí, falando, eu sou a salvação, eu sou o Salvador. A tão esperada salvação, a tão esperada promessa chegou. Agora esses que estão oprimidos, esses que estão andando errantes, esses que estão andando em trevas, a luz chegou, o caminho chegou, a porta chegou, a salvação chegou. Lucas 2:30, a salvação vista por Simeão. Teriam muitos textos, mas aquele da próprio nascimento, o próprio anúncio do anjo a Maria, falando sobre que a Maria daria luz a um filho, e ele seu nome seria Emanuel, e ele seria o Salvador de Israel. Ele salvaria Israel do quê? Dos seus pecados. Ele salvaria Israel dos seus pecados. Porque lá no Éden, o homem, ele cai,
A Nilva aqui, eu queria pegar um gancho da pregação dela na quinta-feira, e quem não assistiu, por favor assista, porque tem a ver com isso. A Nilva falou sobre aquele texto: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A gente tem falado muito sobre isso, sobre o negar a si mesmo. E tem gente que fica assim, parece que isso é um negócio, por que eu tenho que negar minha natureza? Por que eu tenho que negar minha paixão? Por que eu tenho que, se eu gosto disso, se eu gosto de homem, se eu sou homem, gosto de homem, se eu sou mulher, gosto de mulher, se eu quero ficar rico, se eu sou bravo, se eu sou arrogante, se eu sou orgulhoso, se eu para me dar bem na vida quero roubar, se eu sou isso, por que se eu fico na rua lá, a hora que alguém me fecha, eu tenho vontade de xingar, porque eu tenho que parar de fazer essas coisas? Porque eu tenho que controlar essa natureza, o meu eu é isso? Porque tem gente que fala assim, carregar a cruz. Tem gente que acha que a cruz é a sogra, tem gente que acha que a cruz é o patrão, tem gente que acha que a cruz é a pessoa, é o governo. Não, meu querido, a cruz sou eu, são os meus desejos, é a minha vontade, é negar a si mesmo. Agora esse si mesmo que eu queria falar, esse si mesmo é um impostor que habita em mim. No Éden, o meu DNA foi deformado. Eu tinha um DNA perfeito, eu fui criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão, quando Eva, eles se rebelam, eles aceitam, eles vão lá e desobedecem a Deus, o DNA deles é adulterado. A identidade do homem, o homem segundo o coração de Deus, não é essa identidade. Não é o homem raivoso, não é um homem orgulhoso, não é um homem egoísta, não é um homem cheio de conflitos emocionais, conflitos sexuais, conflitos de identidade, não é esse homem bipolar. Por isso que quando Jesus fala, parece que ele está pedindo, tem gente que não entende, fala, nossa, Deus, ele é amoroso, porque então ele faz a gente querer negar alguns desejos, ele que criou a gente. Não, ele não criou a gente assim, ele criou a gente para usufruir do melhor dessa terra, para estar no governo, para governar inclusive a natureza. Mas o pecado, a consequência do pecado, Gênesis 3, antes de entrar, eu quero para que você entenda algo, para que você consiga perceber algumas coisas. Gênesis 3, 14 a 19, por favor. Eu preciso que você leia. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Meu querido, a terra foi submetida, o homem foi submetido a uma inutilidade dos seus pensamentos, o homem foi entregue à futilidade. Você quer ver a futilidade do pensamento do homem? É você entrar na internet e ver qualquer tipo de discussão.
você vê qualquer tipo de comentário, você fica vendo algumas coisas, ou não, você pode ver, você quer ver a ignorância, a futilidade, é só você ver a sessão Senado, ou ver as sessões do STF também, você vai ver magistrados falando coisas que você fica assim, não, é aquele texto da Bíblia, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Tem um monte de sábios, que você fala assim, cara estudou, tem PhD, tem doutorado, tem não sei o que, fala uns negócios que eu mostro para a Nilva, de vez em quando eu pego o texto, fala de alguns desses sábios, ele falando ontem e ele falando hoje, eu falo, Nilva, olha a contradição, coisa que está claro, não, mas está lá, ninguém parece que consegue perceber, porque tem um texto que fala que o príncipe, ou Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho tira as vendas, mas as pessoas estão ali, só que o Evangelho, sabe quem é o Evangelho? É Jesus. Por isso que a gente precisa ter uma revelação. Você vê as pessoas, você vê o próprio Isaías, que era um profeta, ficava falando do povo, esse povo faz isso, ficava chamando a atenção do povo, que esse povo honra com os lábios, esse povo tem lábios impuros, esse povo é não sei o que. De repente, quando ele vê o Senhor, ele fala, ai de mim, ai agora eu estou vendo o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele consegue olhar para si mesmo, ele consegue enxergar tudo. Quando a gente não vê o Senhor, a gente consegue só enxergar o outro, a gente não consegue se enxergar. A gente consegue enxergar, parece que pela metade as coisas, mas o pecado gerou isso na gente. Olha outro texto, o que a gente precisa ser salvo, como está escrito, não tem o versículo diz aqui, mas como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Qual o texto que é esse daí? Romanos 3,10, vê se é isso daí, aqui eu não marquei, só não está o... Romanos 3,10, como está escrito, olha só esse texto aí, marca, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Meu querido, do que nós precisamos ser salvos? Eu vou começar uma sequência de tudo isso. Hoje eu vou pegar a raiz, e daí da raiz vão ter as ramificações, tem as consequências, mas vamos lá para João agora. Você entendeu que todos nós em Adão, você pode ler Romanos 5, se eu não me engano, a partir de 10 lá que vai falar do 15, que em Adão todos morremos, todos pecamos, por meio de um só homem entrou o pecado na humanidade, mas por meio de um só homem, Jesus, entrou a salvação, entrou a vida. Por meio de um só homem entra a morte, mas por meio de um só homem entra a vida. Por meio de uma só desobediência entra o pecado, toda essa desgraça, mas por meio de um só homem, de uma obediência, entra a graça, o perdão e assim por diante. Mas eu quero agora ir para João 1, 11, 12, para a gente voltar. Por que as pessoas ignoram a salvação? Por que a dificuldade em aceitar a salvação? E agora eu quero ir para frente e vamos ser rápido aqui. Primeiro, João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos todos ler esse versículo aí? De novo, lá todo mundo. Veio, eu estou na, você está na NVI aí? Então acho que, será que eu estou na ARA? ARA, coloca a ARA aí. Versículo 11. Versículo 11. É isso daí. Vou ler junto aqui com vocês, vai. Vamos lá? Veio. Então vamos lá, vamos começar. Porque a salvação, ou o Salvador que trouxe a salvação, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Jesus veio para os seus, que eram os judeus, que desde o Antigo Testamento está esperando essa salvação, essa promessa, mas esse texto fala que a salvação veio para os seus, mas o que diz? A pergunta, por que não receberam? Essa pergunta pode nos mostrar porque tem muita gente. A gente poderia falar, Jesus vem todos os domingos, vem todas as quintas, vem todos os cultos para os seus, para os que vêm na igreja. Mas muitas vezes os seus não recebem. Por quê? Primeiro, qual o Salvador? Aqui está a reflexão da humanidade sobre receber a salvação, o Salvador. Primeiro, qual o Salvador que se espera? Para mim, o motivo daquele Israel não ter recebido era porque o Jesus que veio, ou a salvação que veio, não era a que eles esperavam. Tem muita gente que não recebe a salvação ou o Salvador no domingo, porque não é a salvação ou o Salvador que eles esperam. Eles vão na igreja esperando receber um tipo de salvação, um tipo de Salvador, que chega lá de repente, ainda não recebi, não foi dessa vez. Estou esperando, faz 10 anos que eu estou esperando minha salvação. Não, mas que salvação que você está esperando? Aqui o povo judeu, eu vou falar, as profecias falavam sobre o pecado, mas falavam sobre um rei. As figuras, Deus trabalhou muito sobre reino, sobre império, porque Ele falava sobre um reino que seria estabelecido, um reino de justiça, de paz, de equidade, um reino eterno, um reino que jamais acabaria. E o reino que eles foram acostumados, então a gente vai ter o reino de Davi, porque o reino de Israel, porque eles entendiam que todas as nações tinham reinos, mas o rei deles era o próprio Deus, que ia cuidando deles. Chegou um momento que eles falaram assim, não, a gente quer um reino, a gente quer um rei humano, a gente quer um reino natural. Então Deus deu um reino natural para eles, e começou a trabalhar com eles. E Davi é uma figura. Deus começou a trabalhar com figuras naturais, mas para ensinar coisas espirituais. E Deus vem falando, fazendo promessa, que não, olha, mas se vocês obedecerem, não, e o povo vai, não, olha, vocês desobedeceram, mas eu vou restaurar o reino, virá o rei vai chegar e vai restaurar o reino, vai livrar vocês, vai virar aquele que vai tirar vocês, vai libertar vocês, vai salvar vocês, vai livrar vocês, vai fazer isso daqui, e está todo mundo esperando. E daí o rei chega, no momento onde o reino era de Roma, o império era Roma, quem escravizava Israel
Está baixando o microfone porque está muito alto? Quem escravizava Israel era Roma. Então vai nos libertar. Vai nos libertar de Roma, vai estabelecer um reino. Então agora vamos voltar a governar, tudo natural. Daí chega um Salvador, uma criança, um menino, sem as pompas de um rei, sem o seu exército. Em vez de um exército, vem 12 homens, só tocando, curando, falando sobre coisas espirituais, falando sobre um reino dos céus. Não, mas espera aí, não é esse rei, não é essa salvação que a gente espera. Então não é, a gente espera um rei num cavalo branco, a gente espera alguém que vai resolver o meu problema aqui e agora. Não, mas vocês não entendem que o problema principal de vocês está aqui dentro. O problema da humanidade que eu vim resolver é aqui dentro de vocês, porque vocês não perceberam que no Antigo Testamento, mesmo quando eu dei um rei para vocês, Davi, o próprio rei, vocês lembram o que esse Davi fez? Adulterou, matou. Vocês não lembram o que os reis fizeram? Se desviaram, levaram vocês a se desviarem, e vocês até hoje vivem se desviando. Sabe por que vocês estão debaixo de um rei terrível? Sabe por que vocês estão embaixo de Roma? Sabe por que vocês ficaram debaixo da Babilônia? Sabe por que vocês estão vivendo escravidão? Sabe por que vocês estão vivendo violência? Sabe por que vocês estão vivendo doença? Sabe por que vocês estão vivendo tudo isso de praga? Por causa de uma coisa que se chama pecado. E o pecado não está em Roma, não está na Babilônia. O pecado está dentro de vocês. E foi isso que eu vim salvar. Foi isso que eu vim mudar. Eu vim mudar o interior de vocês. Eu vim mudar o coração, a mente. Eu vim salvar vocês de vocês mesmos. Mas eu louco, eu sou um fariseu, eu sou um pastor, eu sou um advogado, eu sou uma pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma pessoa boa, não devo para ninguém, eu sou uma pessoa, eu não... Você precisa ser salvo, porque dentro de você mora um orgulhoso, um pecador, habita um DNA cheio de deficiência, mora uma pessoa como esse, de quem que é o livro? Eu não lembro, eu li um pouco, o impostor que habita em mim, Brennan Manning, né? É um livro, o impostor que habita em mim, fala muito sobre o evangelho, é maravilhoso, fala sobre isso, porque é isso que Jesus, Ele veio nos salvar de um monte de coisa, mas a primeira salvação, Ele veio nos salvar de nós mesmos, Ele veio nos salvar do nosso temperamento, da nossa chatice, do nosso bipolarismo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa chatice, da nossa arrogância, das nossas complicações, dos nossos traumas, de tantas coisas, daquilo que o inimigo fez, daquilo que o inimigo usou pessoas para fazerem, porque enquanto a gente não perceber e entender que a gente precisa, antes de qualquer outro tipo de salvação, dessa salvação, eu vou continuar não aceitando o Salvador. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam, simplesmente porque, e os seus, a maioria dos que não receberam, eram os religiosos da época. E você vai ver Jesus falando muitas vezes, os sãos não precisam de médico. E ele falava muito isso para os religiosos, porque os religiosos iam lá, toda vez falando assim, não, mas ficava discutindo, você não lava a mão, você não faz isso, você não guarda o sábado, você não sei o quê, ficava discutindo teoria.
Porque eu estudo isso, porque eu não sou, porque você... Gente, vocês estudam tanto Moisés fala de mim. Vocês estudam tanto os profetas, o profeta fala de mim. Mas as pessoas estudam exatamente o que elas querem. Não, o que eu quero? A gente precisa de algo natural. A gente precisa de algo para mudar a nossa história aqui. Porque alguém fala sobre um rei que viria tirar a gente, libertar a gente. Eu quero dizer uma coisa para nós, meu querido, para mim, para você. O ser humano, desde quando o pecado entrou no mundo, tem uma dificuldade imensa de entender coisas espirituais. Deus fala, a gente lê a palavra de Deus e a gente diminui, traz a palavra de Deus que é eterna. A gente lê princípios, valores eternos e a gente reduz ele a coisas naturais. A gente quer naturalizar, quer trazer para nossa consciência, nossa razão, coisas eternas. Você quer ver o diálogo de Nicodemos, João 3? Nicodemos, que era um dos doutores da lei da época, o bambambam, talvez o maior professor de teologia da época, chega para Jesus, isso daí João 3, você pode conferir, não vou ler tudo aqui. Jesus, dá para perceber que você é de Deus, você vem da parte de Deus, porque ninguém faz tudo isso que você está fazendo. A gente vê você fazendo os milagres, a gente vê você fazendo tudo aí. Então, mas Nicodemos vai escondido, porque ele não queria ficar mal com a turma, com os religiosos, porque ele tinha uma posição. Então ele vai escondido. Jesus, eu sei que você vem da parte de Deus, mas então me fala, o que a gente precisa fazer? Discutindo teologia, discutindo coisas naturais, para herdar o reino dos céus. Jesus fala, se você não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como alguém sendo velho pode entrar na barriga da mãe? Jesus fala assim, está vendo, se você é doutor, e você não entende essas coisas, Jesus está falando de coisas espirituais, e ele está falando de coisa natural. É muito complicado. Por quê? A gente fala sobre pecado, sobre arrependimento, as pessoas ficam, a gente fala sobre renunciar a si mesmo, as pessoas estão, mas você acha que Deus ele ama a gente? Se ele amasse mesmo a gente, ele ia fazer a gente negar algo que a gente ama? Na verdade ele sabe que quem ama isso é o impostor que habita em você, e quer estragar tudo aquilo que ele sonhou para você, quer te levar para uma vida infeliz. Se o não negar a si mesmo levasse o homem para a felicidade, a humanidade não estaria feliz? Teria tanto suicídio? Teria tanta gente desesperada? A violência estaria aqui, a injustiça, tudo isso. Sabe por quê? Porque está todo mundo querendo resolver as coisas, achando que o problema está lá, está no outro, está lá. E esquece que o problema está aqui, está nesse impostor que habita em mim. E que existe uma solução que se chama Jesus Cristo. Mas que eu preciso reconhecer que não é algo lógico, é pela fé. Jesus fala para Nicodemos, eu falando dessas coisas, ele está falando de um novo nascimento, ele está falando da vida de Deus, ele está falando de fé, ele está falando, Nicodemos, o vento sopra para onde quer, você vê, você ouve, mas você sente o seu efeito, você vê as folhas mudando, mas você não vê. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê, não dá para você ver, não é coisa natural, mas você sente os efeitos. Ou seja, é pela fé. Não dá para, aquele que crê, por isso que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu preciso crer em Jesus.
Da mesma maneira como eu preciso crer que em Adão foi depositado, por causa de uma escolha de Adão, foi depositado um impostor em mim, que me leva a ser uma pessoa má. Ah, mas eu não sou má. Quando alguém bate no teu dedinho, quando alguém cruza a tua frente, quando alguém faz alguma coisa, ah não, mas isso eu sou justo. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre a nossa justiça? A minha justiça e a tua justiça, Deus fala que a minha e a tua justiça, porque é uma justiça falha, porque é aquilo, se a gente entender, e é só pelo Espírito, eu não vou ficar tentando argumentar aqui, eu vou orar. Por isso que Paulo, em todas as cartas dele, e a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler as cartas, a gente precisa ler Hebreus, a gente precisa ler todas as cartas, para começar a ler, mas ele orava, a gente precisa orar, para que os olhos do nosso entendimento se abra, para que a gente se perceba pecador, porque os fariseus, porque a coisa mais difícil é uma pessoa boa. Por isso que muita gente fala, a religião é para o pobre, a religião é para o ladrão, a religião é para gente que não presta. Não. Por isso que Jesus fala, a religião, o evangelho são para os doentes. Agora a pergunta é, então quando Jesus fala que quem precisa de médico são os doentes, ele está falando que, então tem gente que não precisa de médico? Não, ele faz uma ironia com os judeus ali, com aquela turma que se achava. Eles precisavam, mas como vocês acham que não precisa, eu vim para vocês, eu vim para salvar vocês, mas como vocês acham que não precisa, então quem que precisa? É o publicano, é a prostituta, é aqueles que realmente percebem. Agora aqueles que acham que, não, eu não preciso, eu preciso do quê? Eu preciso de um rei que me livre do império aqui. Eu preciso de quem? Eu preciso de alguém que só resolva o meu problema no casamento. Eu preciso de alguém que só me resolva a questão financeira. Eu só preciso de alguém que resolva a questão da minha carência. Eu só preciso de alguém que resolva os meus problemas aqui. Você vai passar uma vida inteira na igreja e não vai ser resolvido, porque carência, porque problema financeiro, porque problema de relacionamento, porque no mundo vocês terão aflições. Romanos fala que o mundo, a natureza criada, geme. Se a natureza já está gemendo, imagine a gente. Está todo mundo gemendo e a gente vai gemer cada vez mais com um mundo desse. Mas a partir do momento que eu percebo, ai, pecado, ai Jesus, o Senhor está me salvando, o Senhor está me limpando, o Senhor está me perdoando, o Senhor está me purificando, a gente vai começar a perceber de dentro para fora algumas mudanças. E daí, dessa primeira salvação, e eu vou colocar, lógico que é uma salvação completa, mas esse é o começo da salvação. É por isso que eu falei das ramificações. É lógico que essa tão grande salvação começa aqui. A primeira salvação, ou a principal, é o pecado. Jesus veio para salvar o homem do pecado, para nos purificar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos fazer voltar a ter paz com Deus. Ai, agora eu olho para Deus, agora eu vejo Jesus, agora Ele vem habitar em mim, e agora eu começo a olhar as coisas, eu começo a olhar um monte de problema de uma perspectiva diferente, e enfrentá-los de uma perspectiva diferente. Por isso que daí ele fala, em Cristo nós somos mais do que vencedor. Essa salvação envolve salvação emocional, libertação, envolve cura física, envolve um monte de coisa. Mas enquanto a gente não reconhecer que a primeira salvação que eu preciso é de mim mesmo, é de reconhecer, eu sou pecador. Por quê? Não porque eu faço, e aqui está o grande equívoco, tem muita gente que acha que é pecador porque peca. Não. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Dá para entender a diferença? Eu não,
eu não sou pecador, por quê? Porque eu não peco, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não faço isso. Não. Você não faz um monte de coisa visível, mas pode ter certeza que você pensa. Você lembra Jesus? Adultério não é só aquele que comete, aquele que pensa. Nunca matei ninguém. Então Jesus fala assim: você já pensou em odeia aquele irmão, falar, aqui vontade, não sei o que, você já matou alguém no teu pensamento. Então você já cometeu pecado. Nós cometemos pecado, mas não é esse tipo de coisa que nos faz pecadores. Não, é esse tipo de coisa que demonstra que nós somos pecadores. E quando nós entendemos isso, eu tenho que chegar para Deus e falar assim: obrigado, porque eu posso hoje não viver mais sobre o domínio, sobre o império, sobre o controle desse pecado. Hoje eu tenho um antídoto, hoje eu tenho a salvação para qualquer tipo de doença. Hoje que se fala as vacinas, hoje eu tenho a vacina. A salvação é Jesus, é a graça, é o sangue dele, é o sacrifício dele na cruz do Calvário. E é isso, não é ficar ajoelhado, não é orar, não é fazer, isso tudo é consequência. Mas o que eu preciso fazer para hoje? Receber a salvação, não ignorar mais a salvação, porque eu não sei se você já fez, aqui eu sei que tem bastante, mas talvez você nunca realmente reconheceu e falou: não, hoje eu recebo Jesus como meu Salvador. O que é isso? É como Salvador da minha vida, do meu pecado. Ele está salvando esse impostor, e hoje Ele vem habitar em mim. O Espírito Santo, quando eu reconheço que eu sou um pecador e me arrependo por isso, Jesus vem habitar em mim, o Espírito vem e Ele começa a combater esse impostor, e eu pela fé, eu reconheço isso e falo: não, agora vem. E por isso que toda vez que eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio pela fé, porque eu sei que esses desejos meus não são... mas sou eu. Não, é o impostor, é essa natureza pecaminosa que eu herdei em Adão. Então, e essa natureza pecaminosa me leva a querer adulterar, me leva a querer eu bater, me leva a querer eu roubar, me leva a eu querer seguir os meus impulsos naturais. E enquanto nós não entendemos que o antídoto para isso é a fé, é acreditar nisso, reconhecer isso e começar a lutar. Agora, a gente não luta sozinho. Fala que quando nós reconhecemos e aceitamos esse Salvador, Ele envia para nós o seu Espírito, e o seu Espírito vem morar em nós, e daí começa uma guerra ferrenha. E daí como que eu faço? Agora daí é a decisão. Eu não quero mais seguir essa carne. Eu não quero seguir, porque a carne, o impostor continua aqui. O impostor continua aqui. Até a gente ser liberto, porque um dia Jesus vem e vai resgatar. Mas aquele que realmente reconheceu pela fé, e a fé nos ajuda, porque cada vez que eu dou um passo em direção ao Espírito, Deus está falando assim: ele realmente acredita. Porque ter fé em Jesus não é só acreditar em tudo isso que eu falei e sair daqui, olha, legal, eu acredito em tudo isso, mas eu continuo sendo guiado por esse impostor que habita em mim. Eu continuo. Então você não aceitou a salvação, porque aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Se arrepender, aceitar Jesus, aceitar o Salvador, tem a ver com isso. É pegar, reconhecer: eu preciso de um Salvador. O texto continua, e eu termino aqui com isso, porque já deu. A necessidade de reconhecer. É necessário reconhecer a necessidade, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É necessário reconhecer a verdadeira condição de pecador, de alguém adulterado, de alguém que precisa de um Salvador nessa área.
é reconhecer e de alguma maneira deixar. Aquele que confessa e deixa. Eu reconheço hoje que em Adão, lá eu sou pecador, eu fui adulterado, mas eu reconheço que todos os dias existe um Jesus que veio, um Salvador que veio, uma promessa para me salvar. Ah, mas pastor, eu ia na igreja porque eu me sentia bem. Não, você não se sentiu bem ainda, porque lembra Davi quando ele pecou, quando ele adulterou, quando ele fez tudo aquilo, e ele caiu em si, e ele se arrepende, ele ora, ele fala o seguinte: volta a me dar a alegria da tua salvação. Você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é paz, você não sabe o que é tranquilidade, você não sabe. Eu lembro uma vez que eu fiz um apelo aqui sobre salvação, teve gente que ficava assim: ai pastor, eu tenho medo, gente de igreja, gente já experiente, ai pastor, eu tenho um medo, porque toda vez que falo de salvação, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu fiquei assim: você está de brincadeira que você não tem certeza, então você não é salvo, porque se fosse salvo, você tinha certeza, convicção, porque a salvação, mas como que eu tenho certeza? Realmente reconhecer, eu sou pecador, e eu reconheço primeiro, eu sei que Jesus, e eu preciso de Jesus para um monte de coisa, mas a primeira coisa, eu preciso dele para me limpar, para me purificar, para me salvar de mim mesmo, para me salvar desse pecador, para me salvar dessas minhas intenções, para me salvar desse orgulho, desses desejos desordenados, de tudo isso daqui. E eu quero esse Salvador, porque quem não quer esse Salvador, quem quer só o Jesus, mestre dos mestres, o maior psicólogo que já existiu, tem livro de tudo isso, e ele é tudo isso, mas de tudo isso, ele não serve de nada para você, se primeiro ele não for o teu Salvador. Ele vai ser um mestre, como foi para muitos, como ele é para muitos, mas você vai amanhã depois, você vai perceber que ele não muda a tua vida, você não experimenta a alegria, a paz, a salvação e muito mais, você não vai experimentar a vida eterna que ele garantiu, porque é isso a princípio que ele veio fazer. Daí tem todas as ramificações. A Nilva lê um texto: aquele que deixou tudo, pai, mãe, tudo, para segui-lo, porque entendeu, não, eu deixo a minha vontade, eu deixo minhas intenções, tudo, para segui-lo. Fala assim, vai ganhar 100 vezes mais, porque é isso, a principal coisa que às vezes as pessoas não entendem, é achar assim: puxa, mas eu vou abandonar meu amor, eu vou abandonar minhas paixões, puxa, Deus não ama a gente assim. Não, Ele ama porque Ele sabe que isso vai te levar para uma vida terrível. É que você acha que você gosta de ser. Você é uma criança que acha que enquanto o pai está pensando na tua segurança, nas rachaduras, porque senão aquela casa vai cair em cima de você. Você só está vendo a bicicletinha. Não, o pai sabe exatamente o que você precisa, Ele quer te dar segurança, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar vitória, Ele quer fazer com que você viva aquilo que Ele sonhou na eternidade para você. Então que nessa noite nós vamos prosseguir em conhecer. Eu quero falar de Jesus como a porta. O que uma porta faz? Eu quero falar de Jesus como a luz. O que uma luz faz? A gente vai perceber em várias coisas assim, mas não adianta a gente ir para todas essas áreas. Luz é bom, hein? Meu pai que ficou sem enxergar esses dias, ficou desesperado. Jesus, Ele é tudo isso, mas Ele não vai ser nada disso, se primeiro Ele não for o teu Salvador, se Ele não for realmente aquele que vai poder falar assim: posso começar a tirar esse impostor que habita em você? Você está disposto a começar a ouvir a minha voz, mais do que a voz do pecado, mais do que a voz dessa natureza caída que você herdou de Adão? Está disposto a receber a minha vida em você? E viver tudo aquilo que eu tenho para você? Meu querido, você tenho certeza que a nossa história, a história da PIB, mudaria se todos nós experimentássemos essa tão grande salvação. E muita gente não experimentaria aquilo. Ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Tem muita gente negligenciando tão grande salvação, que hoje nós
possamos, em vez de negligenciarmos, agarrarmos tão grande salvação, em nome de Jesus. Ministério de louvor aqui à frente.